Olá, que bom ter você por aqui para mais uma análise. Antes da gente começar, aquele recado de sempre, esse material tem um objetivo puramente educacional, tá? Não é de forma alguma uma recomendação de investimento. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai mergulhar no relatório de outubro de 2025 do Fundo Imobiliário Industrial do Brasil, o FIB11. E olha, esse relatório veio com alguns números que acenderam um alerta. O que será que eles estão nos dizendo sobre a saúde do fundo, hein? Pois é, logo de cara, a pergunta que não quer calar e que o próprio relatório meio que nos força a fazer é essa: será que tem sinais de alerta aparecendo no horizonte para o FIB11? Bom, os dados mais recentes parecem indicar que sim, e a gente precisa entender o porquê. E aqui está o primeiro grande susto: uma inadimplência de 12,28% sobre a receita de aluguel de outubro. Pessoal, é um número bem alto. Acende aquela luz amarela na hora porque significa que uma parte bem relevante dos inquilinos não pagou o aluguel em dia. E para complicar um pouco mais o cenário, a taxa de vacância física bateu 5,08%. O problema aqui não é só o número em si, mas o fato de que essa é a maior taxa que o fundo viu no último ano. Isso pode ser um sinal de que está mais difícil manter os imóveis alugados. O fundo tem quase 15 mil cotistas. A cota no mercado está sendo negociada por volta de R$ 496, enquanto o valor patrimonial dela, ou seja, o que ela vale em tese, é de 477. Isso dá um P sobre VP de 1,04. Na prática, significa que o mercado está pagando um pequeno ágio, um prêmio de 4% sobre o valor dos ativos do fundo. Agora, falando de retorno, em outubro o fundo distribuiu R$ 3,58 por cota. Se a gente olhar o acumulado dos últimos 12 meses, o dividend yield chega a 9,32%. É um indicador que todo mundo fica de olho, né? E a grande questão que a gente precisa responder é a seguinte: esse pico na vacância foi algo pontual? Um evento isolado? Ou será que é o começo de uma tendência mais preocupante para o fundo? Bom, esse gráfico aqui não deixa dúvida. Olha só esse salto. A vacância saiu de pouquinho mais de 1% em setembro para mais de 5% em outubro. É uma subida muito íngreme, que claramente aponta para um evento bem específico no portfólio. E a explicação está bem aqui. O que disparou essa alta na vacância foi o cancelamento de uma locação de quase 636 metros quadrados. E o pior, essa área ia ser ocupada agora em novembro. Além disso, o fundo já avisou que tem outras duas saídas programadas para começar em 2026. Do lado bom, tem uma nova locação, mas ela só começa em abril de 2026 e, no fim das contas, não compensa todo o espaço que vai ficar vago. Fora a vacância, tem outro risco que a gente precisa sempre ficar de olho: a concentração de receita. Será que o fundo depende muito de um ou dois inquilinos? Vamos dar uma olhada. E este gráfico de pizza aqui responde na lata. A empresa A, sozinha, responde por quase um quarto, 24,18% de toda a receita de aluguel do fundo. Isso é uma concentração bem alta, pessoal. Qualquer problema com esse inquilino especificamente teria um impacto gigantesco nos resultados do FIB11. Então, o ponto central aqui é esse: aquela distribuição de 3,58 por cota foi sustentável? Ou o fundo teve que, digamos, raspar o tacho e usar as reservas para manter esse pagamento? A resposta está bem aqui, preto no banco. O resultado de caixa que o fundo gerou em outubro foi de uns R$ 3,41 por cota. Só que ele distribuiu 3,58, ou seja, o fundo pagou mais do que gerou em caixa no mês. E isso a longo prazo não se sustenta sem queimar as reservas. E a prova disso está aqui. O caixa do fundo deu uma pequena encolhida, de 4,17 milhões para 4,09 milhões. É a confirmação de que, para conseguir pagar aquele dividendo, o fundo precisou tirar um pouquinho do que estava guardado. O resultado líquido lá na frente vai ser negativo em 6 centavos por cota. Isso a partir de meados de 2026. Ou seja, uma queda na receita recorrente já está contratada. Então, para a gente resumir os riscos, são 3 pontos de atenção máxima aqui: a inadimplência altíssima de outubro, uma dívida de mais de R$ 1.600.000 em aluguéis que estão sendo cobrados e uma vacância que a gente já sabe que vai subir para mais de 6% por causa das saídas programadas. Ok, do lado positivo, o mercado ainda vê valor no fundo, negociando a cota com o prêmio, e a gestão conseguiu fechar um novo contrato de locação de 5 anos, o que é ótimo. Mas
Os riscos parecem maiores e mais urgentes: inadimplência nas alturas, vacância subindo e aquela dependência enorme de um só inquilino. A conclusão é que a tendência operacional no curto prazo mostra sinais claros de deterioração. E com isso, a gente termina com uma pergunta no ar, que é a que realmente importa agora. Será que a gestão do FIB11 vai conseguir dar a volta por cima e reverter esse cenário complicado de inadimplência e vacância? A resposta a gente só vai saber acompanhando os próximos relatórios, que agora, mais do que nunca, se tornaram leitura obrigatória.